nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem um horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois. A todos vocês que estão chegando, sejamos bem-vindos. Boa noite, família diocesana. Boa noite a todo mundo. Paz de Cristo. Coisa boa estarmos juntos, estarmos reunidos. Olha só, Anicuns, Firminópolis. Que maravilha, ótimo. De fato, é a nossa primeira live diocesana sobre a pastoral familiar. Deus te abençoe, boa noite. Vamos esperando mais um pouquinho as pessoas chegando para darmos início de fato ao nosso encontro. Boa noite. Palmeiras de Goiás, Paróquia Divino Espírito Santo, boa noite. Olha só, coisa boa. Palmeiras de Goiás, olha só, sejam bem-vindos. Deus te abençoe, Alcimeire. Aragarças também se faz presente. Boa noite, bem-vindos. Vamos esperando mais um pouquinho. Aragarças, maravilha. Boa noite, gente. Deus te abençoe. Paróquia São João Batista, Americano do Brasil. Coisa boa, bem-vindos. Paróquia Senhor Bom Jesus Aragarças, bem-vindos, bem-vindo todo mundo. Paróquia São Paulo VI, Iporá, bem-vindos. Boa noite, Deus abençoe. Baixinho de Piranhas, boa noite. Coisa boa, gente, vamos chegando. Paz de Cristo, Nossa Senhora da Guia Firminópolis, muito bem, gente. A Eduardo aqui de Doverlândia, muito bem. Anicum, Célio e Edna, boa noite. Paraúna também, seja bem-vindo. Deus te abençoe. A Daiane acaba de chegar com o Júlio César, olha só, coisa boa. Deus te abençoe, Daiane. Firminópolis, Palmeiras de Goiás, Paróquia Divino Espírito Santo, muito bem, Alexandre, Deus abençoe. Paróquia São Francisco de Assis, lá de Anicuns, bem-vindos. Próximo, minha paróquia natal, Nazário, muito bem, gente. São Paulo, olha, Amparo, São Vicente, muito bem, bem-vindos. Paróquia Senhor Bom Jesus, bem-vindos. São Luís Montes Belos, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, bem-vindos. Nossa Senhora da Guia de Firminópolis, amém, bem-vindos, gente, que maravilha, ótimo. Então, a turma vai chegando, boa noite. Anicuns, Ana Cristina e Francisco, boa noite, Deus abençoe. Paróquia Senhor Bom Jesus, Juliana Lira, Deus abençoe. Ótimo, gente. Então todo mundo vai chegar. Padre Leandro também, boa noite. Obrigado pela presença. Então, enquanto as pessoas, todo mundo vai chegando, vamos fazer a nossa oração inicial, pedir a iluminação do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que Deus possa, o Senhor Jesus, possa conduzir este nosso momento. Padre Leandro, Americano do Brasil, bem-vindo, meu irmão. Coisa boa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Como iluminação bíblica para nossa noite, para o nosso momento, quero tirar aqui do texto de Josué, uma passagem bíblica já conhecida de todos. Se alguém já quiser anotar, eu estou em Josué, capítulo 24, versículos de 11 a 15, que diz assim: Atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas os senhores de Jericó combateram contra vós, como também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gerzeus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei diante de vós vespões, que expulsaram diante de vós os 2 reis dos amorreus. E isso não com tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nas quais habitais vinhas e olivais, que não plantastes, mas de cujos frutos comeis. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o de coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram, do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, que bom estarmos juntos, que estarmos aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre a pastoral familiar. Já quero agradecer por terem aceitado o convite de participar da pastoral familiar, os casais Urbano e Lucimar, que representam aqui a forania Nossa Senhora Aparecida, o casal Danilo e Daiane, da forania São Paulo da Cruz, muito obrigado. O casal Alexandre e Maria José, da forania São Luís Gonzaga, muito obrigado. O casal Júlio César e Eliane, da forania São Sebastião, muito obrigado. Eu sou o assessor diocesano desta pastoral, estamos caminhando, reintegrando a nossa pastoral para então trabalharmos mais pelas famílias. Só para dizer, Urbano e Lucimar são de Palestina, Danilo e Daiane são de Iporá, Alexandre e Maria José são de São Luís, Júlio César e Eliane são de Palminópolis. E eu sou pároco aqui de Doverlândia, Goiás, mas cresci em Nazário, aí da forania São Luís Gonzaga. Muito bem, meus irmãos, eu quero também iniciar trazendo já um pensamento do Papa Francisco, que está na Amoris Laetitia. Então, a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que com a graça de Deus, mais para frente nós teremos a oportunidade de estudá-la. Mas eu destaquei o seguinte parágrafo da Amoris Laetitia, do Papa Francisco. E ele diz assim: o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Inúmeras são as análises feitas sobre o matrimônio e a família, sobre as suas dificuldades e desafios atuais. É salutar prestar atenção à realidade concreta, porque os pedidos e os apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história, através dos quais a igreja pode ser guiada para uma compreensão mais profunda e inexaurível do mistério do matrimônio e da família. Então, sobre o mistério do matrimônio e da família é o assunto que nós vamos tentar dar uma introdução aqui nesta nossa primeira conversa. Lembrando que, já vou avisando, que na próxima quarta-feira, nesta mesma página do Instagram, às 20 horas, nós vamos dar continuidade ao assunto. Então, vai ficando conosco, não deixe de nos assistir e, na medida do possível, também vai compartilhando com mais pessoas, indicando para mais pessoas poderem participar, assistir conosco, crescer nessa nossa investida a favor das nossas famílias.
Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de trazer, e aqui como não tem possibilidade de vocês dialogarem comigo, eu vou falando e espero que seja compreensível a todos. Primeira pergunta é: por que é urgente a pastoral familiar? Né? Poderíamos até nos perguntar, mas temos tantas coisas, já temos a catequese, já temos o cursilho, já temos o grupo dos ministros da Eucaristia. Por que nós precisamos de mais uma pastoral? E por que nós precisamos de zelar pela família? Ora, e aqui eu vou me basear neste outro material aqui, que é Como Organizar a Pastoral Familiar, Subsídios para a Organização e Dinamização da Pastoral Familiar. Um livreto muito prático e um livreto muito bom para a gente poder então podermos nos guiarmos na organização da nossa pastoral familiar. E este autor aqui então já começa falando justamente isso, que muitas pessoas já são do parecer que a família já é bem assistida, que a família já está sendo bem cuidada pelos diversos níveis da nossa paróquia. Vocês podem também pensar, olha, aí tem catequese, talvez tem círculos bíblicos, existem algumas reuniões de pais para a preparação dos catequizandos, já tem a Santa Missa, existe o terço. Então, assim, talvez num primeiro momento nós poderíamos pensar, não, a pastoral familiar não é necessária no momento. Outro dado importante é que sim, houve um tempo marcado com uma certa estabilidade na Igreja do mundo, que é conhecido na história como o período de cristandade. Neste período, a realidade da família parecia ser bem atendida. A realidade da família vivia de forma como que natural. Veja que neste período da cristandade, né, que isso aconteceu bem lá atrás da nossa época, as crianças já eram iniciadas pelos pais e pela comunidade cristã de fé. As crianças já tinham iniciação cristã dentro de casa. A catequese já acontecia dentro de casa. Também, se a gente vai olhar nas escolas, as escolas também ofereciam o ensino religioso de cunho católico. Isso também favorecia a evangelização das famílias. Outro ponto é que as famílias possuíam a constituição, digamos que um pouco mais normal. Pai, mãe, filhos. Que com o passar do tempo esta imagem foi um pouco modificando, mas esta era a figura familiar até o momento, que é a figura que a igreja obviamente olha como um modelo ideal. Também nesse período as famílias levavam os filhos a frequentar a missa dominical. Então muitos de vocês podem até dizer, eu tinha a minha roupinha da missa. E essa roupa era para usar na Santa Missa. Era comum que as famílias reservassem o domingo para participar da Santa Missa. Era um compromisso de toda a casa. E isso não se discutia, não havia outro pensamento. Mas, se a gente vai passando um pouquinho para frente, e neste ponto aqui eu vou acelerar um pouquinho, porque lá na frente tem algumas reflexões, talvez um pouco mais importantes para nós, mas é importante passar um pouquinho desses dados históricos para a gente ir entendendo. Você que está chegando, bem-vindo, bem-vinda, vamos todos participar, vamos todos vivenciar. Olha só, este livro aqui traz o seguinte, que no final da década de 50 e começo dos anos 60, começaram a ser organizados alguns cursos em preparação para o casamento. E até surgir certos grupos familiares organizados por movimentos e espiritualidade conjugal. Alguns de vocês talvez conhecem o grupo, o ECC, o Encontro de Casais com Cristo. Talvez seja uma realidade na sua família. Era o início, vejam, que era o início de um atendimento mais organizado da pastoral dos casados e das famílias, tentando assistir justamente a família. Tratava-se de um embrião já da pastoral familiar, que vai se desenvolver um pouco mais para frente, no final dos anos 70, no decorrer da década de 80. Outro dado importante, e a gente vai seguindo para frente,
Olha só, meus pais fizeram ECC, isso é maravilhoso. Outro dado que a gente vai seguindo para frente aqui é as transformações culturais que foram acontecendo. E o autor deste pequeno livro que eu trouxe para você, que eu estou trazendo aqui para vocês, é que nas décadas de 60, 80, começou a haver uma constante descristianização. Ou seja, parece que nós vemos através desse período, década de 60 a 80, que a missa já não ficou mais tão normal, já foi deixando aos pouquinhos de ser normal, revolução sexual, liberação de usos de drogas, a propagação de uma ideia de libertinagem sexual, tudo isso foi acontecendo. E foram outros dados, como por exemplo, o êxodo das famílias da zona rural vindo para a cidade, mudanças, tudo isso foi acontecendo de forma muito rápida, fazendo então a necessidade de que os responsáveis pela pastoral, ou seja, os responsáveis pela evangelização das famílias, tivessem então este cuidado de fato, organizar uma verdadeira pastoral familiar. Ou seja, de um grupo que detivesse para pensar melhor a família, de como assistir melhor as famílias. Mas, e aí eu vou seguindo, nós temos fundamentalmente a compreensão da necessidade, da urgência de uma pastoral familiar, foi mais ou menos no sínodo de 80 sobre a família, com a publicação desta exortação apostólica a Familiares Consórcio, a missão da família cristã no mundo de hoje, que foi feita pelo Papa São João Paulo II. Quem conhece a exortação Familiares Consórcio, deixa um joinha aqui nos comentários, deixa assim, eu conheço, ou põe um joinha simplesmente. Quem já ouviu falar, deixa aqui nos comentários também, coloca o joinha, diz, eu já ouvi falar. Muito bem, meus irmãos, nesta fundamentação, nesta exortação apostólica, nós temos então São João Paulo II traçando as linhas mestras da pastoral familiar. Nós temos assim este início, este embrião da pastoral familiar, organizando então de forma mais sistemática a pastoral familiar para todo o mundo. Veja aqui, né, vamos dar seguimento, olha só, eu conheço, o sinalzinho de joinha, o joinha, muito bem, gente, coisa boa. Veja que a urgência da pastoral familiar decorre do papel fundamental da família. Para quê? Para a sociedade e para a igreja. Então, quando se trata de uma pastoral familiar, não quer dizer que as pessoas querem simplesmente dar um peso na pastoral, um peso na igreja, mas quer de fato pensar, porque a pastoral familiar, quer dizer, a família, ela tem um papel fundamental. E o que é um papel fundamental? É que dá fundamento, dá alicerce, dá base tanto para a sociedade como para a igreja. Olha só, mais joinhas, isso é muito bom, gente. Coisa boa, graças a Deus. Veja que casamento e família já estão nos desígnios de Deus. Se vocês já perceberam, a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela começa num casamento, né? Deus cria o homem e a mulher e diz, olha, sede fecundos e multiplicai-vos. E lá no final da Sagrada Escritura, da Bíblia, nós temos o que no livro do Apocalipse? O casamento do Cordeiro de Deus, do Cordeiro com toda a humanidade. Jesus como o Cordeiro que é noivo da humanidade. Percebem que a partir dos textos bíblicos, a família, o matrimônio possui um significado e um peso muito grande. De tal forma que sim, é necessário um grupo de pessoas, de toda a igreja que se preocupa com a família, mas de forma especial de um grupo que vai pensar o zelo pela família. Ou seja, Jesus Cristo pega então inclusive esta união que já é natural do ser humano, do homem e da mulher, e eleva a dignidade de sacramento. E aí São Paulo vai dizer também na Sagrada Escritura que ao olhar para o marido e para a mulher, nós vemos a união entre Cristo e a igreja. E ele diz, e é grande este mistério. Muito bem, meus irmãos. Agora,
Será que vocês concordam comigo que seria impossível ter uma sociedade sadia, sem que os filhos nasçam, cresçam e façam a aprendizagem do existir no seio de uma família bem estruturada, estável, com condições dignas? Será que é impossível uma sociedade sadia sem uma família sadia também? Será que é possível um crescimento familiar, um crescimento pessoal, sem uma estrutura familiar sadia? Vocês até poderiam dizer, não, mas na minha família é assim, na minha família é de outro jeito. Eu poderia também dizer, na minha família existem questões que em todas as famílias existem. Mas nós precisamos concordar que quanto mais uma família é saudável, quanto mais uma família está vivenciando os projetos e os planos de Deus na sua vida, mais oportunidades nós temos de nos desenvolver enquanto pessoa, enquanto cidadãos e quanto principalmente cristãos. Então, veja que somente assim, somente com uma família sadia, uma sociedade baseada no seio de uma família sadia, ou que está tentando viver esta saúde familiar, somente assim nós vamos ter pessoas maduras. Então vejam que isso é um compromisso muito grande para todos nós que cuidamos das famílias, para todos nós que olhamos temos um olhar especial para as nossas famílias. E aí, este material aqui, este livrinho, ainda continua falando, olha, que nós vamos tentar elencar algumas razões que provocam a necessidade da pastoral familiar e a urgência desta pastoral na sua paróquia. Então agora eu quero provocar você a pensar, de fato, gente, a pastoral familiar, ela é necessária. O zelo pelas nossas famílias é necessário. Se nós terminarmos aqui este nosso encontro, esta nossa live, com esta sementinha no coração, mesmo que aí você não tenha pastoral familiar organizada, mas se você terminar com essa sementinha no coração de que eu preciso fazer algumas coisas pelas famílias, eu já vou louvar e bendizer a Deus. E este nosso material, então, destaca aqui em alguns níveis. Então nós vamos passar de um por um. Gente, eu estou correndo muito, estou falando muito. Vai deixando nos comentários se está tudo ok, se vocês querem que eu retome algum ponto. Porque a gente, como não tem como vocês falarem comigo nesse momento, eu vou seguindo viagem, tá? Qualquer coisa, vocês deem um grito aí da forma que puder, tá bom? Ótimo, gente, em nível de casal. Então, a pergunta é, por que? Ótimo, obrigado, Pastoral Familiar São Luís Gonzaga, ótimo, muito obrigado. Valeu, padre, valeu, obrigado, Luciana, muito obrigado. Então, por que em nível de família, a pastoral familiar, olhando em nível de casal, por que ela é necessária? Obrigado, Daiane, muito bem, ótimo. Em nível de casal, muitos casais, agora vamos lá, senhores casados, muitos casais não conseguem, ao longo da vida conjugal, um crescimento e um amadurecimento do seu amor. Nossa, olha só o que o livro está fazendo, trazendo, que muitos casais não conseguem, ao longo da vida conjugal, crescer e amadurecer no amor. Vejam que, qual é a questão aqui? Às vezes, acontece o namoro, vem todo aquele chamego, aquela paixão do início do namoro, as pessoas se casam, naturalmente, vêm os filhos, e aí parece que pode acontecer que vocês ficam estagnados no tempo, ou seja, parece que alguns de vocês, é claro, nem todo mundo passa as mesmas coisas, mas que o livro está trazendo aqui, que pode acontecer de não amadurecer o casamento, não amadurecer a relação familiar, achar que está casado, mas tem a mentalidade do solteiro, tem um filho, mas tem a mentalidade de que eu não preciso cuidar deste filho, entende? Então, a nível de casal, falta talvez um crescimento e um amadurecimento do amor conjugal. Vejam que é necessário crescer enquanto amor. O amor não é algo só de sentimento, mas é uma livre decisão que envolve também o sentimento. Depois, em nossos dias, há uma convicção mais ou menos generalizada de que o casamento
é um empreendimento passageiro e provisório. Vou casar. Se não der certo, eu largo mesmo. Pronto, é fácil. Meus irmãos, o casamento é um sacramento do reino de Deus. O casamento, ele significa, e ele não só representa, ele é a união de Cristo com a igreja. Então, todos vocês que selaram o sagrado laço do matrimônio, casaram-se na igreja, vocês são a imagem viva da união de Cristo e da igreja. Olha só, isso é profundo e precisa ser amadurecido. Por isso, o casamento não pode ser pensado como algo passageiro. É claro que você vai falar, padre, mas eu conheço uma situação assim, desse jeito. Tá bom, as coisas acontecem às vezes sem muito controle nosso. Mas o que o texto está trazendo aqui é o grande problema das pessoas iniciarem o casamento já pensando assim, se não der certo eu separo. Não, se não der certo eu vou buscar ajuda, se não der certo eu vou rezar, se não der certo eu vou, enfim, enquanto casal, o que nós vamos fazer enquanto casal para amadurecer? Depois, nem sempre os casais têm uma compreensão adequada da sexualidade e não a vivem nem humana nem cristamente. Sim, casais, a realidade sexual para vocês que são casados na igreja, para vocês, a união sexual, ela é sagrada. Sim, sim, a união de vocês, a união sexual de vocês que são casados na igreja, ela é uma união sagrada. Lembra que eu falei da união de Cristo com a igreja? Exatamente. Vocês, às vezes, talvez não tenham essa compreensão e têm vergonha de conversar um com o outro, têm vergonha de se ajudarem, têm vergonha de pedirem paciência um com o outro. Entendem que é necessário, então, este crescimento também, este amadurecimento da compreensão da sexualidade no casamento, que inclusive a realidade sexual no casamento faz parte da espiritualidade de vocês. Vocês sabiam disso? Se sabiam disso, põe um joinha aqui também, coloca assim, eu sabia, ou se não, eu não sabia. Gente, eu estou falando assim, para quem é casado mesmo, tá? Solteiro não tem nada, não faz. Solteiro não faz. Vive a castidade esperando o casamento para que a castidade do casamento aconteça. Como é que é a castidade do casamento? Amando-se um ao outro e tendo a relação um com o outro, pensando um com o outro, unindo-se na carne um com o outro. Muito bem, gente, eu sabia, joinha, coisa boa. Vamos para frente. Muitos casais não atinaram e não atinam com o sentido doutrinário bíblico do sacramento do matrimônio e não têm consciência de que podem e devem crescer em sua espiritualidade conjugal e familiar. Eu sabia, coisa boa, gente. Fico feliz. Vejam que muitos casais também não têm este conhecimento doutrinário e bíblico da união matrimonial de vocês. Muitas vezes vocês não sabem disso. Simplesmente juntam lá, até vão na igreja, se casam, mas não crescem nesse entendimento bíblico do matrimônio. E é preciso, gente, a gente precisa crescer nesse entendimento bíblico, doutrinário, do catecismo também, do que a igreja pensa sobre o sexo no matrimônio e sobre a espiritualidade do casal e sobre a espiritualidade enquanto pais e mães de família, porque esta é uma outra realidade que às vezes vocês também vão tropeçando quando chegam os filhos. É ou não é verdade? Vocês se casam e ali naqueles primeiros dias, vivem aquele amor e aí vem os filhos e parece que vocês começam a tropeçar. Faz parte da caminhada. Então, sim, por isso que é necessário um pastoral familiar para tentar ajudar vocês a crescerem também nessa perspectiva de enquanto união de casal, união matrimonial, espiritualidade conjugal, marido e mulher, e a espiritualidade familiar, que já abarca filhos, em muitos casos já vai abarcar também vó, irmão, irmã, e aí cresce mais o âmbito. Isso vai depender muito de como estamos olhando a família. Vejam
que, olha só, e continua falando, a nível de casal ainda, gente, a nível de casal, há um grande número de constituições familiares irregulares, olha só, mesmo de católicos, sabiam? Vivendo em situações delicadas. Olha só, pais e mães solteiros, e com certeza não deve ter sido fácil o porquê que aconteceu a separação, ou enfim, né? Teve o filho e aí um não quis assumir e vazou. Deve ser super delicado essa situação, e eu sei que é delicada, sou padre, atendo pessoas. Então, sim, pais e mães solteiros que precisam ser pães, né? Pai e mãe ao mesmo tempo, pessoas juntadas, né? Até entre nós católicos nós temos isso, né? Pessoas juntadas, divorciados ou separados, recasados, né? Vai acontecendo essas coisas, simplesmente vivendo juntos. Famílias constituídas em extrema miséria material, sim. E como a miséria material atrapalha uma boa convivência familiar. Está travando, deixa eu só olhar aqui, meu sinal de internet tá bom, mas deve ser alguma coisa daqui da minha internet. Mas está conectado e por isso vou continuando. De qualquer forma vai ficar gravado também. E nós vamos também jogar isso aqui no nosso canal do YouTube, que você já pode ir lá seguir também, depois que assistir esta live, né? Pastoral Familiar São Luís, canal do YouTube. Muito bem, o que mais? Famílias constituídas até mesmo pelo sacramento do matrimônio. Até casou. Aqui está bom, ótimo, maravilha. Famílias constituídas até mesmo pelo sacramento do matrimônio. Casou, mas sem nenhuma vivência cristã. Olha só. Casou, beleza, maravilha, mas não voltou mais para a igreja, não levou mais os filhos para a igreja, não deu testemunho. Então, nós temos todas essas realidades que vão apresentando nas nossas vidas, que pode acontecer na sua família e que acontece, gente, na minha família. Pode ter certeza, se vocês forem na minha família, tem tudo isso que eu estou falando aqui. A gente estamos partilhando as mesmas dores, viu? Muito bem, então em nível de casal olhamos isso. Agora, se olharmos em nível de família, então vamos alargar mais os nossos horizontes. O que o texto diz? Este livretinho aqui diz: há necessidade de se fazer uma educação para o amor e desenvolver uma estima pela vida, descartando a ideia de aborto, divino Pai eterno. Tem gente, sim, entre nós católicos, que apoia a ideia do aborto. Nós podemos, sim, um momento, fazer uma live simplesmente conversando sobre isso. Olha, por que não proteger a mãe e a criança que está ali? Por que tem que descartar a criança, assassinar a criança? E aí vejam como a máquina vai girando e aí vai inventando até o termo interrupção da gravidez para não ficar forte este assassinato que é o aborto. Vamos lá, há sérias dificuldades no diálogo familiar. Muitas vezes estamos vivendo em família, mas como ilhas, cada um no seu canto, e aí entra o nosso companheirinho, o celular, este danadinho aqui que é muito útil. Veja, eu estou falando com vocês graças ao celular, à internet, mas isso tem às vezes atrapalhado muito no diálogo dentro de casa. Cada um entra no seu mundinho, na sua ilha, se fecha e o resto fica para lá. A urgência de orientar os pais na educação dos filhos para serem cidadãos idôneos e cristãos ativos, maduros. Olha só, o crescimento também enquanto cidadãos responsáveis, trabalhadores, honestos. Mas muitas vezes os nossos lares não conseguem criar um ambiente de fraternidade. Gente, olha, isso é sério. Muitas vezes os nossos lares não conseguem criar um ambiente de fraternidade, de partilha, do senso do bem comum. Às vezes as nossas casas, ela precisa ter cheiro de saudade. Outro dia eu vi uma palestra falando isso, que os nossos lares precisam ter cheiro de saudade. Quero voltar para casa. E muitas vezes os nossos lares vão criando um cheiro de repulsa. Não quero voltar para casa. E por isso prefiro ficar nas várias outras casas que temos por aí, menos o nosso lar. Por isso precisamos conversar, rezar, crescer enquanto família também. O que mais? A urgência de educar os filhos para o compromisso.
para a liberdade e a responsabilidade. Gente, liberdade não é libertinagem. Então sim, precisamos conversar sobre a educação dos filhos, sobre como, que pistas a própria igreja pode oferecer para nós, para vocês, enquanto pais, enquanto educadores dos seus filhos, enquanto catequistas dos seus filhos. Vocês, pais, precisam sim ter esta figura da autoridade paterna e materna, mas sem o autoritarismo. Isso tudo precisa crescer e ser amadurecido. Vocês são pais, não são tiranos. E também vocês são pais, não podem ser muito coleguinhas. Entenda o que eu quero dizer aqui para vocês não ficarem com raiva comigo, com raiva de mim. A amizade sadia é muito necessária entre pais e filhos, mas coleguinha às vezes atrapalha muitas coisas. Mas teremos tempo de conversar sobre isso uma outra oportunidade. Vejam que os pais precisam, outro ponto que aqui o documento traz, é que os pais precisam muito entender sobre o significado do que é igreja doméstica. Papai, mamãe, vocês casados, vocês formam a igreja doméstica. O que é isso, padre? Igreja doméstica é a igreja aí dentro da casa de vocês. Lembra que eu falei? Matrimônio, união de Cristo com a igreja. Então vocês, pai e mãe, são Cristo e a igreja. Por isso, entender esta dinâmica da vida cristã, da vida religiosa no lar também. Muitas famílias, continua dizendo aqui, mesmo as cristãs, são fechadas e não conseguem ser promotoras do desenvolvimento e da transformação na sociedade. Então, está vendo que uma família que luta, quando a gente fala bem constituída, não significa perfeita, mas significa que está lutando para viver os valores do Evangelho, ela contribui automaticamente para o crescimento também da sociedade. Isso é um resultado basicamente natural. Vamos lá. Vocês concordam comigo do que eu falei? Uma família sadia ajuda a termos cidadãos sadios? Sim ou não? Escreve aí para mim. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Famílias sadias criam cidadãos sadios? Sim ou não? E a gente vai seguindo, falando um pouquinho agora também. Sim, o Alexandre falou que concorda, muito bem, ótimo. Sim, a Elcimeire também concorda, muito bem, com certeza, a pastoral lá de São Luís. Muito bem, Jurande, sim também, ótimo, gente. Irene, sim, maravilha, gente, vamos seguir. Em nível, Marise, sim, muito bem. Josete Anjo, sim, muito grande, muito bem, gente. Ótimo, que maravilha. Em nível de igreja, então, em nível de casal, em nível de família, agora vamos alargar por que precisamos ter uma pastoral familiar em nível de igreja. A Beatriz, sim, Ronaldo Alves também, sim, muito bem. Primeiro ponto, por que nós precisamos, a nível de igreja, ter uma pastoral familiar? A comunidade igreja precisa sempre refletir sobre a missão da família segundo o desígnio de Deus. Então, a igreja, meus irmãos, a igreja é uma família. Então nós estamos alargando casal, família doméstica, vocês aí dentro de casa, agora a família, igreja, paróquia, a paróquia enquanto família comum entre nós. Então a comunidade igreja precisa sempre refletir sobre a missão da família. E aí eu te pergunto, você sabe qual é a missão da família? Vocês já pararam para conversar, para rezar, para estudar sobre a missão da família segundo os desígnios de Deus e não segundo os desígnios de que eu acho, daquilo que eu pensei? Segundo, é seu dever da igreja, promover os valores fundamentais do casamento e da família. Então, quando nós, igreja, e você, igreja, eu sou igreja, todos nós batizados, mas enquanto a igreja, enquanto instituição, bate muito nesta tecla, ela não quer ser chata. Mas se entendermos que nas nossas famílias, os pais e as mães, às vezes, são chatos para defender a vida dos filhos, sim, às vezes nós precisamos ser chatos e insistir mesmo nessa ideia de que nós precisamos promover os valores fundamentais do casamento e da família, que aos poucos vai se dissolvendo, aos poucos vai se perdendo. Pergunta para aí
na sua cidade, no seu círculo de trabalho, pergunta se o pessoal concorda com essa ideia de casamento que é eterno, casamento que é para a vida toda, se família é algo bom ou não. Você vai perceber que isso vai se deteriorando. É complicado isso, e por isso nós precisamos ter esse zelo. É tarefa da igreja preparar também as crianças, os adolescentes e jovens e namorados para o matrimônio e a vida familiar. Sim, começar a falar sobre família dentro de casa para as nossas crianças. Falar de família e dos valores familiares, não só dentro de casa, mas na catequese, nas missas, nos encontros de família, né? Nas rodas de família, lá dentro da sua casa. Quando vocês se reunirem para fazer aquele churrasco gostoso, conversem sobre família. Propaguem a família onde vocês estiverem. A igreja precisa levar em consideração e tratar com carinho pastoral todas as formações familiares, irregulares ou incompletas. Então sim, veja que existe um modelo ideal, pai, mãe, filhos, mas existem formações familiares irregulares ou incompletas, que nós já trabalhamos isso nos slides anteriores, vocês já acompanharam, que a pastoral familiar precisa ter carinho, porque a igreja é mãe de todos e por isso precisa ter cuidado com todos. E veja que como no consultório o médico não aplica um remédio igual para todos os pacientes, cada caso é um caso, também a igreja, enquanto mãe, não vai dar o mesmo remédio para todos de forma irresponsável, porque cada caso é um caso, mas todos precisam ser cuidados e tratados pela mãe igreja. É também dever realizar a pastoral de conjunto. O que é isso? Tentar fazer com que todas as pastorais na igreja, a catequese, o cursilho, o SCC, a renovação carismática, o grupo dos ministros da Eucaristia, ministros da palavra, mães que oram pelos filhos, o apostolado da oração, que todos conversem sobre a família, que todos passem esses valores familiares para cada um dos seus membros. É missão de realizar também cursos de formação de agentes pastorais que compreendam a problemática, a doutrina sobre o casamento. E isso já é essa tentativa de chegar até vocês, né, conversando sobre esses assuntos que enquanto igreja nós já estamos fazendo. Último ponto aqui é sobre a necessidade de ter uma pastoral familiar. Nós vamos seguindo em nível de sociedade. Então vamos retomando aqui, continua assistindo com a gente, vamos retomando. Primeiro nós vimos em nível de casal. Depois nós ampliamos e vimos a nível de família, a família doméstica, lá em casa. Depois nós ampliamos e vimos a família igreja, ou seja, todos nós irmãos que somos batizados e ocupamos diversas funções na igreja. E as nossas funções e ministérios, elas ajudam no crescimento da mesma família. E agora nós vamos olhar no nível da sociedade. Sim, porque a pastoral familiar também, o zelo pelas famílias também faz com que nós tenhamos o cuidado e o zelo com a sociedade. E aí, o texto diz: defender a família de todas as ameaças que possa sofrer. Olha só, a deformação de sua missão realizada pela cultura atual. É ou não é? Quando se abre novela, muitos canais de streaming, séries, músicas, redes sociais, né? O Instagram, o TikTok, enfim, tudo isso são os meios de comunicação vêm tentando deformar a família. Por isso precisamos ter esse cuidado, né? A deformação também causada pelo consumismo. Às vezes nos esquecemos que o fundamental é dar mais amor do que dar mais presente. É claro que uma condição material melhor ajuda, mas não é tudo, não nos esqueçamos disso. Tem gente que deixa de casar porque fala assim: não vou fazer festa. Como assim, gente? Também pelos meios de comunicação social, por legislações injustas, está aí o aborto que foi liberado, infelizmente. Tudo isso, e só sobre o aborto é um ponto, claro,
não entra em questão política, não é o meu assunto aqui também, mas enquanto igreja, nós precisamos ter o olhar cuidadoso com relação a isso. Pela pastoral familiar também, precisa levar as famílias a se inserirem, olha só, atenção que eu vou falar, isso é importante. A pastoral familiar também precisa ajudar as famílias a se inserirem no campo político. Olha só, a fim de que sejam promovidos os verdadeiros valores da família. Meus irmãos, é dever do laicato, ou seja, de vocês, leigos, família, pessoas, cidadãos, se preocupar mais com o meio político. Nós, sacerdotes, nós não podemos, por lei inclusive, envolver diretamente com política, mas nós podemos e precisamos orientar vocês na formação, a partir da doutrina social da igreja, sobre o catecismo, sobre o que é política, para que vocês possam ir e defender a família na linha de frente. E a pastoral familiar ajuda nisso também. Espero que vocês não se assustem com isso com que eu disse, mas estou dizendo a partir do catecismo, do Código de Direito Canônico e da doutrina social da igreja também, sobre estes temas um pouco mais espinhosos. Mas vamos para frente. Olha só, trabalhar pelas famílias menos favorecidas. Exatamente. É para que elas venham e conseguir alguma dignidade a mais, ter alimento, moradia, educação. Isso tudo também nós precisamos, enquanto pastoral familiar, fazer com que a sociedade pense isso também. É o nível social da pastoral familiar também. Trabalhar em colaboração com responsáveis de escolas, com esses agrupamentos juvenis que nós temos da sociedade mais ampla, para que sejam ministradas orientações a respeito da sexualidade, para que os nossos jovens entendam o que é a vida sexual madura e sadia, onde eles talvez tenham vivido mais um pouco da libertinagem. Depois de falar tudo isso, meus irmãos, aí já estamos aí com quase 50 minutos, de fala, graças a Deus. E aí eu trago finalmente uma definição do que é pastoral familiar. Isso eu fiz a partir da leitura do guia de implantação da pastoral familiar, deste livro, Como Organizar a Pastoral Familiar, da Amoris Laetitia e da Familiares Consórcio também. Que a pastoral familiar é uma família evangelizando outras famílias. Isso a gente vai ver semana que vem, que o principal objetivo da pastoral familiar é evangelizar as famílias. Por quê? Porque juntos em Cristo nós somos apenas uma família. Por isso é necessário crescer nesta dinâmica e nesta compreensão. A pastoral familiar é uma família evangelizando outras famílias. Nós somos uma família que evangeliza outras famílias. Quando deixarmos de levar o evangelho e as implicações práticas do evangelho para as famílias, nós estaremos deixando de cumprir o objetivo principal da pastoral familiar, que nós vamos conversar na quarta-feira que vem. Meus irmãos e minhas irmãs, até aqui espero que tenha sido um momento de crescimento para cada um. Eu espero que este encontro de hoje tenha suscitado em vocês o desejo de conversar sobre família, de zelar, de rezar pelas famílias. Padre, o que eu já posso fazer hoje? Hoje você já pode rezar pela sua família e pela família do seu vizinho que talvez está brigando. Sim, nós precisamos já começar hoje este apostolado da oração, para tomar o termo já deste grupo, começar este apostolado de oração pelas famílias já, a partir de hoje. O que eu trouxe para vocês aqui é tudo isso, um incentivo de falar, que em nível de casal, em nível de família, em nível de igreja, em nível de sociedade, nós precisamos zelar pelas famílias, conversar sobre as famílias. Vocês precisam amar a sua família e as famílias também. E nós somos uma família que evangeliza outras famílias. E então, mais uma vez, eu quero trazer o texto do Papa Francisco, a Amoris Laetitia, que com a graça de Deus nós teremos a oportunidade de fazer um estudo, quem sabe, deste documento um pouco mais detalhado, que traz de forma muito pontual e clara, como o Papa Francisco geralmente
que traz o diálogo sobre a família, e vamos poder conversar um pouquinho de forma especial sobre aquele capítulo 8, sobre o discernimento, né, do caso a caso, mas isso a gente vai marcar um pouco para frente. Vejam que eu quero ler mais um trechinho da Amoris Laetitia para nós, e aí eu vou passar os recados finais. Então vamos ficando aí, gente, não sai não. Diz o Papa Francisco: cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré. Olha, presta atenção. Cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré, com o seu dia a dia feito de fadigas e até de pesadelos, como quando teve que sofrer a violência incompreensível de Herodes. Como os magos, as famílias são convidadas a contemplar o menino com sua mãe, a prostrar-se e adorá-lo. Como Maria, as famílias são exortadas a viver com coragem e serenidade os desafios familiares tristes e entusiasmantes também, e aguardar e meditar no coração as maravilhas de Deus. No tesouro do coração de Maria estão também todos os acontecimentos de cada uma das nossas famílias, que ela guarda solicitamente. Por isso, pode ajudar-nos a interpretá-los de modo a reconhecer a mensagem de Deus na história familiar. Isso, Maria pode nos ajudar, porque ela viveu esta realidade familiar. São José pode e vai ajudar a sua família, porque ele viveu a realidade familiar. Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, te auxiliará sim na sua família, porque ele se fez filho, ele se fez família. Então, recorramos sempre à Sagrada Família. Meus irmãos, então já passando para os finalmente, só o aviso. Por favor, gente, vocês gostaram desta live? Se gostou, coloca o joinha aqui para mim, deixa eu ver, deixa eu ter o retorno de vocês. Escreve se foi bom, se não foi bom, coloca um joinha se vocês gostaram. Deixa eu ver se eu posso seguir então esta metodologia, dessa forma de diálogo. Enquanto vocês escrevem aí, olha só, sim, muito obrigado, ótimo, obrigado, gente, coisa boa. Na próxima quarta-feira, então anota, gente, anota, pega o caderno, não desliga agora não, mas pega o caderno e anota. Quarta-feira, dia 22, eu acho que a data é essa mesma, dia 22, quarta-feira que vem, às 20 horas, tá? Quarta-feira que vem, anota, às 20 horas, nós vamos ter uma nova live familiar, nossa live familiar, mais uma. E aí sim nós vamos conversar sobre, na prática. Hoje eu trouxe toda essa fundamentação teórica, mas semana que vem, na prática, como começar a trabalhar com a pastoral familiar? Exatamente, eu quero semana que vem, na prática, o que fazer, como fazer, quais são os primeiros passos? Nós precisamos entender esse passo a passo. Depois, como organizar internamente a pastoral familiar, ter esse entendimento sobre o que é a pastoral familiar. Ótimo, o retorno está sendo... muito obrigado, gente, obrigado, coisa boa, maravilha. Depois também, além de como organizar internamente a pastoral familiar, eu quero falar com vocês, às vezes, porque nós podemos pensar, não, mas é tanta coisa, e eu vou falar assim, quais os momentos fortes dentro do ano que podemos trabalhar? Sim, eu vou dar dicas práticas para vocês de quais momentos fortes. É claro que isso vai também trabalhar com a realidade paroquial de cada um, mas de forma geral, e essa é a função da Comissão Diocesana de Pastoral Familiar, é dar este norte, este norteamento para que na vida paroquial vocês possam pensar na prática, como fazer a pastoral. Depois, mesmo não tendo a pastoral familiar na minha paróquia, o que eu posso fazer pelas famílias? Olha só, gente, isso vai ser também tema. Então, retomando, na prática, como começar a trabalhar com pastoral familiar? Quais os primeiros passos? Como organizar internamente a pastoral familiar? Quais os momentos fortes dentro do ano que podemos trabalhar? E mesmo não tendo a pastoral familiar na minha paróquia, o que eu posso fazer pelas famílias? Isso, ótimo, gente. Então, assim, mais 2 recadinhos. Peço que
peço que vocês, hoje eu estou fazendo essa transmissão e semana que vem nós vamos fazer também por este mesmo link, por esta mesma página aqui da paróquia de Doverlândia, Paróquia São Miguel Dover. Mas nós temos o Instagram da Pastoral Familiar Diocesana, que eu peço que vocês já comecem a seguir para que no futuro a gente possa fazer algumas transmissões. Então não confundam, vou repetir, semana que vem aqui, como o pessoal fala, neste mesmo horário, neste mesmo canal, tá bom? Mas você pode seguir a gente lá, olha só, anota aí por favor, @Pastoral Familiar Diocese SLMB, de São Luís de Montes Belos, no caso, né? Então, Pastoral Familiar Diocese SLMB. Terminando aqui, vai lá e já começa a seguir a gente já tem alguns conteúdos lá, mas queremos crescer com vocês. Anotaram? Se vocês também quiserem anotar, nós temos o canal do YouTube, que esta gravação vai ser também colocada lá, para que mais pessoas também possam ter acesso, que é Pastoral Familiar São Luís. Só isso. YouTube é Pastoral Familiar São Luís. Ótimo aí, a Pastoral Familiar de São Luís de Montes Belos já colocou aqui na tela pra gente, ó, gente, tira print, olha aí, ó, Pastoral Familiar Diocese SLMB, tira print antes que some. Muito bem. Padre, por gentileza, como assessor diocesano, no retiro para casal, dar retiros, né, como sugestões para retiro para casais. Sim, nós vamos conversando e pensando tudo isso. É uma pastoral recém-nascida, meus irmãos. Então, assim, estamos estruturando. Graças a Deus, a nossa comissão diocesana foi montada. Então, só para retomar os nomes aqui que eu disse lá no iniciozinho, Urbano e Lucimar, Danilo e Daiane, Alexandre e Maria José, Júlio César e Eliane, e eu como assessor diocesano, e o nosso bispo Dom Lindomar como nosso bispo. Então, estamos dando os primeiros passos, estamos estudando, vamos começar a estudar agora, certo? Então, também peço paciência com relação a vocês, com relação a isso, a esse processo que nós estamos vivendo, mas vamos caminhando juntos, certo? Gente, como oração final, eu quero ler aqui do Guia de Implantação da Pastoral Familiar. Esse aqui é atualizado, ele foi publicado agora em 2022. Eu quero ler a oração da Sagrada Família do Papa Francisco. Com relação a visitas, a encontros, a gente vai agendando, tá bom? Então assim, a gente vai conversando e com a graça de Deus, sim, nem que às vezes não tem como eu ir aí presencial, mas podemos fazer um momento assim pelo Google Meet, porque aqui de Doverlândia é um pouquinho mais distante, mas sim, quero estar com vocês, tá? Então, vamos rezar esta oração, peço que você acompanhe daí, e nós podemos, terminando aqui, seguir então a página do Instagram e do YouTube, não se esqueçam, e semana que vem, neste mesmo Instagram aqui, Paróquia São Miguel Dover, nós vamos dar continuidade. Oração à Sagrada Família do Papa Francisco. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenários de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça e permaneça sobre você, sobre toda a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela participação. Eu conto com a presença de vocês na semana que vem e até mais. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.